Realização de sutura e retirada de pontos pela equipe de enfermagem. E aí, o enfermeiro pode suturar? Pode dar pontos em um corte contuso? E o técnico e o auxiliar de enfermagem pode realizar a retirada dos pontos sem uma avaliação e prescrição do médico ou do enfermeiro? Esse é o tema desse vídeo. Então, fique até o final para saber de todos os detalhes. Bora pro vídeo? Olá pessoal, saudações, eu sou o professor Emerson Marques, enfermeiro e professor de enfermagem com mais de 26 anos de experiência na área da saúde. Esse tema do nosso vídeo de hoje, sobre a realização de sutura pelo enfermeiro e a retirada de pontos pela equipe de enfermagem, é um tema de muita discussão e dúvidas na hora de realizar o procedimento. Portanto, eu resolvi extrair do site do Corém de São Paulo um parecer que diz se a equipe de enfermagem pode realizar sutura e fazer a retirada de pontos sem a prescrição médica ou do enfermeiro. Esse é um parecer que está fresquinho, é o parecer número 1 de 2022, que trata aí sobre a realização de sutura e retirada de pontos por profissionais da enfermagem. Então vamos entender o seguinte, as suturas cutâneas, elas podem ser realizadas por fios não absorvíveis, como fio de seda, nylon, fibra de poliéster, polipropileno e grampos cutâneos. Em relação ao papel do enfermeiro nesse procedimento, ele tem total capacidade técnica e científica para avaliar a ferida operatória do paciente, avaliar como está a cicatrização dessa ferida operatória e saber se é possível fazer a retirada desses pontos. Normalmente, o processo de cicatrização para feridas operatórias levam aí em torno de 7 a 10 dias para um tecido sadio, um tecido que não desenvolveu, uma ferida operatória que não desenvolveu processo inflamatório ou infeccioso, ok? Então, normalmente, o período de cicatrização é de 7 a 10 dias. E o enfermeiro pode fazer essa avaliação se é possível fazer a retirada de pontos. Em relação ao que ele aprende na faculdade, dentro da grade curricular, ele aprende sobre o sistema tegumentar, o processo de cicatrização, como é o processo de retirada de pontos. Assim como o técnico de enfermagem aprende, o técnico e o auxiliar de enfermagem aprendem o procedimento sobre retirada de pontos. Sempre que tiver uma dúvida diante de qualquer contexto técnico, nós temos que ter em mente, temos que ter o domínio, o conhecimento sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. E aí o Corém de São Paulo descreve dentro desse parecer, se baseando no decreto 94.406 de 1987, que regulamenta a Lei 7498, que é a Lei do Exercício Profissional. E aí lá no artigo 9 ele diz o seguinte, tá? Além das atividades relacionadas à gestação da mulher, então durante todo o seu pré-natal, sobre o período de parto, diz o seguinte no inciso 3, que essa enfermeira que tem a posse desse diploma, a obstetriz ou a enfermeira obstétrica, pode realizar episiotomia e episiorrafia. Episiorrafia é exatamente uma sutura da epísio que foi feita, daquele corte que foi feito para auxiliar no trabalho de parto. Em relação ao papel, às atribuições do auxiliar e do técnico de enfermagem, entende-se que tanto o técnico quanto o auxiliar de enfermagem exercem atividades de nível médio, de nível técnico, ok? Dentre essas atividades,
a atividade de auxiliar e de seguir as orientações do enfermeiro. Como são feitas as orientações do enfermeiro? Como que o enfermeiro delega algo para a sua equipe? Diante da prescrição de enfermagem. Ainda dentro desse decreto, diz que o técnico e o auxiliar de enfermagem prestam assistência pré e pós-operatória e somente poderão ser exercidas sob supervisão, orientação e a direção do enfermeiro. Então, aqueles pacientes que chegam na unidade de saúde, seja numa UBS, seja num pronto-socorro, para retirar pontos, o técnico e o auxiliar da enfermagem não podem retirar sem que tenha uma prescrição. Tudo bem? Tem que ter uma prescrição médica ou prescrição do enfermeiro. Bom, a resolução 278 de 2003 dispõe o seguinte sobre a sutura realizada pelo profissional de enfermagem. É vedado ao profissional da enfermagem a realização de suturas. Ok? Então, enfermeiro, técnico e auxiliar da enfermagem não podem realizar suturas. Existem exceções? Existem exceções. Se o paciente estiver em uma situação de urgência ou emergência, com risco iminente de morte, aí o enfermeiro pode realizar essa sutura, respondendo por qualquer dano que venha a ocorrer em decorrência desse procedimento, mesmo o paciente estando sob risco iminente de morte, ok? Em relação aos direitos, olha que interessante, agora dentro do Código de Ética, né, que é baseado na Resolução 564 de 2017, dos direitos. Então é um direito nosso. Se você trabalha numa instituição, né, você não pode ser coagido a realizar determinado procedimento, tá? Então é um direito nosso. Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Sobre as proibições, no artigo 75, diz o seguinte, que é proibido praticar ato cirúrgico, exceto nas situações de emergência, como eu disse agora para vocês. E ainda é proibido prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional. Então, se a sutura é um ato médico, compete ao médico realizar sutura. Em relação à retirada de pontos, né, então o técnico aprendeu isso na sua grade curricular e o enfermeiro também. E aí, para a gente poder finalizar aqui, o Corém, dentro desse parecer, toma a seguinte conclusão, né? Não compete ao enfermeiro realizar sutura. Auxiliares e técnicos da enfermagem podem realizar a retirada de pontos desde que treinados, capacitados, mediante prescrição ou solicitação médica e após a avaliação do enfermeiro e ainda sob a sua supervisão. É muito importante, dentro desse parecer aqui também, o Corém diz o seguinte, que é muito importante que se tenha um protocolo institucional, ok? Dentro desse protocolo institucional, já vai ter um fluxo. O paciente chegou, ele tem que passar primeiro no médico, o médico avalia e prescreve a retirada de pontos. Na ausência do médico, como isso pode ser feito? O enfermeiro pode avaliar a ferida operatória do paciente e determinar, prescrever para o técnico ou auxiliar de enfermagem, ou até ele mesmo, fazer a retirada desses pontos. É importante também que se tenha, para a elaboração desse protocolo, uma discussão multidisciplinar. Então, toda a equipe médica, equipe de cirurgia geral, enfermagem, para poder criar um protocolo para fundamentar essa prática, certo? Aqui no canal eu vou deixar um card aqui, eu tenho aulas sobre retirada de pontos. Então lá eu ensino a técnica de retirada de pontos. Vou deixar uma dica aqui para você, tá?
É muito importante que você se mantenha atualizado. Tanto você estudante quanto você que já é profissional, acompanhe as publicações do seu Corém, ok? E aí você estará sempre atualizado em relação a essas questões técnicas. Deixe também o seu comentário aqui. Como é que anda sendo realizado esse procedimento? Por onde você passa aí nos estágios, no hospital ou no posto de saúde que você trabalha. Deixe seu comentário aqui. É importante a gente saber como o procedimento está sendo realizado aí pelo mundo afora. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço. Saudações!